Boa noite! Obrigado, Débora, pelas palavras, sempre tão generosa. Primeiro, assim, em relação ao tema, eu gostaria de dizer, antes de tudo, que não é nenhuma pretensão minha trazer aqui muita informação, muitos conceitos, aprofundar em muitos conceitos, mais uma espécie de bate-papo e trazer aqui uma luz da psicologia para esse tema que é muito amplo e que não pertence a uma só ciência, não tem nenhuma área do saber que possa dar a última palavra quando o tema é autoconhecimento. Então, dentro das minhas inquietações, eu tenho algumas ideias e algumas discussões, e se em algum momento alguém tiver uma pergunta ou quiser falar alguma coisa, a gente pode traçar uma espécie de bate-papo e interagir melhor, porque assim fica mais. Até o fim da palestra, o raciocínio a gente perde, né? Então a ideia é essa. Bom, então a proposta era falar um bocado de autoconhecimento e liberdade, porque é um tema que está interrelacionado pela questão de que não podemos atribuir uma causa ou efeito, né? Autoconhecimento é a causa e o efeito é a liberdade, ou vice-versa, mas assim uma relação. Quanto mais seguimos no caminho do autoconhecimento, a sensação de liberdade tende a aumentar. E é uma sensação muito relativa, muito dependente de vários fatores e algumas variáveis que a gente vai tentar falar aqui, vai tentar discutir um pouquinho. Então, quando a gente fala de liberdade, é indiscutível, de autoconhecimento, é indiscutível que a gente apresente primeiramente, de novo, a ideia de que ela não pertence esse conceito não pertence a um campo científico ou uma área filosófica, porque tudo que está ligado a conhecimento pode se apresentar para nós como indivíduo, o trabalho de autoconhecimento. Então, é um campo muito vasto. Então, me arrisco aqui a pegar algumas das teorias, das correntes da psicologia para poder discutir o que eu posso fazer de baixo ou do alto de minha limitação, para poder a gente tentar entender um pouquinho de alguma experiência, a gente poder entender o que vem a ser autoconhecimento numa linguagem psicológica, numa linguagem moderna, utilizando aqui um outro paradigma emergente. Então vamos lá. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, primeiramente eu queria deixar assim um bocado mais esclarecido alguns conceitos que a gente usa muito comumente e eles realmente são muito semelhantes, né? A gente fala de mente, consciência, psique, e a gente, quando tem esse debate dentro da psicologia ou esse debate diante da filosofia, esses conceitos ficam muito... apresentam-se muitas distorções, ao passo que são muito semelhantes, porque a ciência se subdividiu em muitas áreas para poder melhor estudar o foco do objeto de estudo. Então, é crucial que um conceito esteja claramente delimitado. Mas, em nosso caso, quando falamos de psicologia e falamos de que está relacionado com o ser humano, com a psique, torna-se muito difícil delimitar esses conceitos, de modo que apresenta-se aqui na ciência uma espécie de consenso que nas ciências que mente está muito relacionado às características do indivíduo, né? E a gente vai falar aqui, à medida que eu tento explicar, eu vou me enrolar porque os conceitos são mesmo muito semelhantes. Então, a mente, no senso mais comum, são atribuições que o indivíduo apresenta como estão ligados com qualidade, que estão relacionados tanto com o inconsciente, mas também com as partes mais voltadas para o pensamento, a cognição, a memória, a aprendizagem, e também tem uma outra vertente
para a mente, que é mais atribuído aos fatores inconscientes, né? Quando a gente tenta falar de mente, a gente fala, é muito comum utilizar algumas semelhanças de termos como ego, superego e conteúdos que fazem parte da mente, tais como sonho, enfim, sentimentos, as emoções. Todos esses conceitos estão inteiramente enraizados no que definimos como mente, né? Não há uma subdivisão. Nós não conseguimos estudar em psicologia e nas ciências semelhantes, a psiquiatria e as ciências que trabalham nessa área, algumas divisões. Mesmo na neurologia, é difícil determinar estruturas da mente para poder melhor ser dividida. Então os conceitos ficam muito sobressaltados. A consciência também é muito comum determinar que a consciência é uma qualidade da mente. E aí vamos ver lá na frente o que falamos de consciência, estado alterado de consciência. São conceitos muito já abraçados pelo senso comum, então torna-se muito difícil uma definição mais limitadora para que possamos aqui falar mais claramente. E a psique, que acredito eu que foi um termo que foi um dos mais antigos para a civilização ocidental, que deu início a tudo isso, desde os grandes filósofos na Grécia, que começaram a discutir essas questões. Então vamos lá. Trouxe aqui uma ideia muito interessante, porque quando falamos de autoconhecimento, e aqui eu vou começar iniciando pelo processo de pensar em autoconhecimento como apenas pegando como início a nossa civilização ocidental, desde a Grécia Antiga. Claro que esse poderíamos ir muito mais além, mas eu não teria nenhum suporte teórico para apresentar ideias mais avançadas e mais elaboradas sobre isso. Então, desde Sócrates na Grécia, colocamos aqui como a era pré-socrática, falava-se muito no que os filósofos se debruçavam muito sobre o que é a origem das coisas, a origem dos seres, a origem da humanidade, a relação entre o todo. E a partir de Sócrates começou-se a falar, claro, aqui na visão da Grécia Antiga, né? E no que temos muito trabalhado em nossa civilização. A partir de Sócrates começou-se a falar muito do que o indivíduo como tal, o ser humano. Sócrates voltou muito para a descoberta, para o autodesenvolvimento. Sócrates buscava muito o trabalho filosófico nas questões voltadas para o que ele determinou que conhecer a ti mesmo, e essas questões mais voltadas pelo desenvolvimento da alma, a psique, as questões relacionadas ao que é o homem na interação com todo o meio ambiente. E Sócrates chegou a uma resposta de acordo com o seu método. Ele utilizava uma metodologia conhecida como a maiêutica, que consistia em tentar desponjar ao máximo o ser humano das questões das falsas crenças, das desilusões, das distorções da vaidade, dos falsos valores que até hoje são muito enraizados na nossa cultura ocidental. E esse era um trabalho muito profundo, de um autoconhecimento muito elevado, e era muito comum que as pessoas eram submetidas a um processo de catarse para poder adquirir um conhecimento mínimo, um autoconhecimento mínimo. Então Sócrates deixou esse legado, e o que Sócrates conseguiu foi, a resposta que Sócrates chegou de que o homem é a sua alma. Para ele, psique, porquanto é a sua alma que o distingue de qualquer outra coisa, dando-lhe, em virtude de sua história, uma personalidade única. E por psique, Sócrates entende nossa sede racional, inteligente e eticamente operante, ou ainda a consciência e a personalidade intelectual e moral. Ou seja, a partir de Sócrates, né, ele propôs esse conceito de psique, que ficou mais comumente conhecido. E aí já em Sócrates a gente vê que esses conceitos já se confundem.
né? A psique, a consciência, a personalidade é uma coisa ainda é muito difícil para a gente fazer delimitações, definições mais precisas em relação a esses conceitos. Trazendo um pouquinho agora para o campo da psicologia, no que diz respeito ao trabalho da psicologia, ao desenvolvimento da psicologia, desde o início, deixa eu só soltar aqui alguma coisa. Desde o início do surgimento dos aprofundamentos de Freud e dos antecessores a ele, começaram a trabalhar a questão mais aprofundada do processo de autoconhecimento, no que Jung determinou de individuação. Processo de individuação em que o indivíduo descobre elementos inconscientes de sua psique. O autoconhecimento implica na descoberta da disposição e funções psíquicas mais inconscientes. Se a gente fazer um paralelo, o que Jung traz e apresenta, Jung é um grande nome da psicologia analítica, Jung não está tão distante de Sócrates, né, no que propõe um processo de individuação. Porque trata-se, a gente podia aqui falar de muitos termos, eu tenho aqui alguns apontamentos antigos sobre conceitos, e a gente pode comentar um ou outro, mas tudo remete para o conhecimento íntimo, a uma intimidade máxima, extrema consigo próprio. Isso é um trabalho extremamente difícil. Poucos autores que se debruçaram nessas questões tiveram êxitos e são grandes gênios, e hoje em dia é comum que a psicologia, o desenvolvimento da psicologia depois desses grandes gênios ficou um bocado deficitária, porque partiram para um estudo muito mais do que o paradigma vigente cartesiano e newtoniano, de dividir ao máximo para explicar. Isso torna um bocado difícil dividir a gente ao máximo para explicar. Por outro lado, aos que querem compreender um todo. Então, julgamos, e hoje em dia Jung é um nome que é mais destaque nas ciências psicológicas pelo atrevimento, né? Pelo atrevimento em propor de uma forma, acreditamos que muito clara, o que é um autoconhecimento. Pois bem, eu vou falar mais de individuação, mas somente o quanto o ego está engajado conscientemente com os processos da individuação é que o sentimento de liberdade pode ser experimentado verdadeiramente, possibilitando-nos a consciência dos nossos apegos e dependências, no sentido de evitar que eles se tornem autônomos, compulsivos, obsessivos. O que Jung está falando? O que esse parágrafo explica hoje em dia muito das questões relacionadas com vários processos patológicos em nossas vidas, vários processos que dizem respeito à falta de trabalho, a falta de voltar para si, a falta de autoconhecimento, né? O processo de individuação é uma questão em termos do nosso ego totalmente líder nas questões do nosso dia a dia, no nosso estado de vigília, e nós nos perdemos no emaranhado de fatores inconscientes que não processamos e somos fortemente condicionados a trabalhar num processo de frações mínimas de autoconhecimento, de modo que podemos falar que nós sabemos muito ou quase nada de nós próprios e agimos por total ignorância e, por consequência, sofremos por total ignorância de um autoconhecimento mínimo. Pois bem, Jung apresentava ainda os famosos complexos, que caiu na linguagem comum, e para ele os complexos são estruturas conceituais formadas por arquétipos e símbolos existentes na dinâmica psíquica de todos nós. Quando eles adquirem autonomia e intensidade, obliterando a consciência, eles ficam patológicos e dificultam o distanciamento do indivíduo para que ele possa perceber que está sendo dominado pelas emoções daquele complexo, perdendo a autonomia e a liberdade. Foi o que eu acabei de definir antes do parágrafo. De forma que a nossa liberdade está totalmente relacionada com essa incapacidade de processar um conhecimento maior de nós próprios. E esses complexos, essas condições atuam de forma a influenciar o nosso potencial emocional,
que ficamos refém dos nossos estados variados de emoção durante o dia, porque estão ligados com imagens, com símbolos, com arquétipos que fazemos da nossa vida, do cotidiano, e a falta de trazer esses elementos para um processamento consciente, para a razão mais objetiva, nos impede de acessar uma liberdade, ainda que mínima. Nós ficamos assim então reféns de um circuito de complexos que nos move, né? Eu vou na frente, vou apresentar uns exemplos do dia a dia, agora falar só de uma linguagem mais técnica. Então, nesse aspecto, a liberdade é atingida quando conhecemos a nós mesmos, incluindo nossas vicissitudes, as sombras, personas que usamos para nos relacionar com os outros pontos sexuais intrapsíquicos, anima ou animos. Aqui são alguns conceitos que Jung apresentou como a sombra, que são esses fatores nossos que são relegados, aquelas questões que nós não queremos enxergar de nossa própria personalidade, que guardamos numa sombra da psique, né? E utilizamos personas, máscaras, para poder nos relacionarmos nas nossas relações interpessoais no nosso dia a dia. Essas máscaras nos dão certa segurança e proteção para a gente lidar contra questões profissionais, questões relacionais. Só que nos confundimos muito com essas máscaras, de modo que não sabemos mais quem somos, não sabemos mais se um dia vamos deixar de ter essas máscaras e como deixar de ter essas máscaras. A sociedade não nos apresenta não nos é ensinado a ser quem somos. Quando Jung fala de anima e animos, ele fala de características femininas na personalidade do homem, que não necessariamente está relacionado com questões de homossexualidade, mas sim de um modo operandi feminino numa personalidade masculina que todos nós temos. E no mesmo caso para a mulher, né? O animus, o modo operandi masculino numa personalidade feminina. Uma outra vertente da psicologia que estuda esses fatores que vão mais além da nossa personalidade, na descoberta de quem somos, no autoconhecimento, foi classificado como behaviorismo, um movimento que era muito focado e sofreu muitas críticas, era muito focado numa metodologia altamente comportamentalista. E eu vou ler esse trecho. A sensação de ser livre está relacionada à fuga ou à esquiva de estímulos adversos. Ninguém faz o que quer, e sim o que tem que fazer para evitar a punição ou escapar dela. Há uma falsa noção de liberdade, pois, analisando segundo a ciência do comportamento, o sentir-se livre está sendo mantido por reforço negativo, ou seja, ausência de consequências punitivas. Ou seja, o controle continua presente. Na verdade, todo comportamento humano é controlado por uma variável ambiental, mais especificamente pelas histórias de reforçamento não alternativa. Um dos grandes autores dessa corrente de pensamento, o famoso Skinner, apresentava uma metodologia, um modo de estudar a psique por esse meio, pelo comportamento. Segundo ele, nós somos totalmente fruto do comportamento, fruto das nossas relações sociais. Nós aprendemos, nós interiorizamos por modelagem, por reforços negativos, enfim, estímulos adversos, que temos a tendência de, na nossa relação com a sociedade, nós descobrimos quem somos. E assim reforçamos aquilo que somos, porque vemos no outro, vemos na resposta da sociedade aquilo que somos. Ou seja, há muita controvérsia em relação a isso, é uma corrente muito criticada, mas tem seus méritos, principalmente no que diz respeito de uma praticidade de comportamento, de uma velocidade em agir, de pôr em prática mudanças de comportamento. O importante não é libertar os homens do controle, mas sim analisar e modificar as espécies de controle a que se acham submetidos. Ele diz assim, melhor ser escravo consciente do que escravo feliz, mas melhor ainda seria deixar de ser escravo.
Aí está a verdadeira liberdade, saber qual é o problema, poder manipular as variáveis e modificar seu comportamento e, consequentemente, a situação. Ele coloca as coisas dessa maneira porque, segundo ele, como eu falei, e se desenvolver ao passo que observa, ao passo que atua numa sociedade, ao passo que tem resposta, ao passo que enxerga no outro e que é correspondido pelo outro, ele desenvolve um conhecimento de si, né? As crianças já têm essa percepção, poderíamos aqui citar alguns casos, eu acho que na frente tem alguns, e fica mais claro. Nós, nas nossas relações, a gente tem a tendência de reforçar culturalmente o que é comum. É comum na sociedade americana uma criança fazer esse ou aquele determinado comportamento frente a uma situação X. Então a criança o faz, e quando a criança o faz, nós reforçamos positivamente. Então assim, a criança tem por modelagem que isso é correto, então ele se identifica com aquilo e com aquilo ele adquire um conhecimento de si. Pergunta, Mike. Em muitos relacionamentos, uma pessoa está num relacionamento que não é bom para ela, ela sabe que não está fazendo ela feliz, num relacionamento a dois. Mas o que você acha nesse comportamento, nesse behaviorism, né? Por que ela continua sendo que ela está sempre sendo reforçada falando que ela é, né, no caso de violência doméstica, né, da psicológica, outra pessoa faz o reforço negativo, constante, mas ela continua naquele relacionamento. Você pode... Posso? Porque muitas pessoas vão perguntar isso na internet. Eu ia pedir que quando chegasse nesse slide aqui, ó, aí a gente comenta essa... Beleza. Tá? Tá bom? Ótimo. Porque assim a gente fica no... Perfeito. Isso é exatamente isso que você perguntou. Agora eu me perdi. Tá aqui, não foi? Exato. Tá bom. Falamos de Jung. Tá. Então, eu estou apresentando alguns conceitos, algumas coisas, algumas definições conceituais, para depois a gente melhor discutir algum caso ou outro. Mas, dando seguimento aqui, não vou me alongar muito, principalmente no que diz respeito a uma corrente de pensamento da psicologia também, intitulada Psicologia Humanista. Essa já apresentava que tudo isso está relacionado com o autoconhecimento, viu, gente? Uma maior ênfase à consciência, à subjetividade e à saúde psicológica. A consciência é concebida enquanto vivência ativa, intencional, criadora de sentidos que gera novos processos de subjetivação no curso de sua expressão pessoal. A consciência humana organiza-se, expressa-se tudo junto, e desenvolve-se na contínua processualidade do sujeito que, em suas complexas operações reflexivas, logra articular elementos de sentidos muito diversos nos diferentes momentos de sua expressão. O que isso vem dizer? A psicologia humanista, ou essa área do conhecimento que nos propicia uma porta para o autoconhecimento, ela nos ensina que nós somos seres altamente subjetivos, que ele chamou de subjetivação. Dificilmente nós conseguiríamos dividir setores de nossa psique, de nossa mente, para poder processar, para poder estudar, para poder... Eu estou me desenvolvendo no sentido de que, por exemplo, eu posso estar mais intrigado e mais motivado a estudar alguns aspectos de minha personalidade. Isso é autoconhecimento. Por que eu erro aqui, por que eu erro lá, etc. E assim aprofundando em áreas específicas de minha psique. Segundo a psicologia humanista, em uma definição bem grosseira, esse conhecimento, esse autoconhecimento, esse autodesenvolvimento só se dá no nosso relacionamento interpessoal, porque há uma subjetividade gigante. Na nossa interação sentimental, nós colocamos forçosamente em xeque questões íntimas, e com essas questões conseguimos crescer, conseguimos dar passo adiante, conseguimos saber melhor quem somos. Isso é um exemplo. Ou seja, de modo que sem esse indivíduo, sem essa interação, nós não conseguiríamos acessar tamanho conhecimento, tamanho progresso. Então,
mesmo que a minha interação com a Débora me force a pensar, a me aprofundar em determinadas questões, a minha interação com o Chris já me faz desenvolver outros aspectos, me faz conhecer uma outra, porque a subjetividade, o que a Débora tem para apresentar, o que ela provoca em mim é diferente. E depois desse crescimento eu já não sou mais o mesmo para interagir com o Chris, já tenho uma outra estrutura, já acumulei uma outra aprendizagem, ou seja, é muito complexo. A subjetividade, portanto, desenvolve-se no processo contínuo, não sendo algo enclausurado no interior do indivíduo, como eu falei, não é uma área específica, não é um tema específico, não é uma perspectiva específica da personalidade ou de minha psique a desenvolver. Uma vez que o ser individual se forma a partir das relações estabelecidas com os outros e com o mundo, né? E nessa interação grupal, assim por diante. Para falar um pouquinho de autoconhecimento e tendo em vista algumas abordagens assim, bem simples, bem básicas sobre o que a psicologia, algumas áreas da psicologia apresentam, eu achei interessante colocar uma questão que ganha muita força e que todas elas abordam de uma forma diferente, com uma particularidade, mas todas elas abordam relações interpessoais. Então, selecionei um trecho que é muito interessante, que eu tive mesmo a ideia de falar de alguns pontos específicos, de alguns conceitos que foram citados anteriormente. Então, essa autora colocou assim: algumas pessoas, ela é uma psicóloga, algumas pessoas irão te amar e não será porque você é engraçado, será porque eles precisam rir. Algumas pessoas vão te odiar e não será porque você é arrogante, será porque você se parece com os pais delas. As pessoas não odeiam você porque você é, elas odeiam a parte delas que você reflete. As pessoas vão te amar, as pessoas vão te odiar e nada disso terá nada a ver com você. Provoca muita perturbação pensar que, porque eu separei essa passagem, claro que não vamos generalizar, que todos nós nos conhecemos em algum nível, né? Em alguma esfera, em alguns limites. E quando nos conhecemos em algum nível e tentamos generalizar e achamos que nos conhecemos, certamente estaremos enganados, certamente voltaremos à roda e vamos perceber que nós conhecemos nada. Então, quando ela coloca as coisas dessa maneira, aqui ela está muito se referindo às questões das projeções, em que em várias áreas vários ramos da psicologia, principalmente a psicologia analítica, considera, e eu também acho, que ainda não estamos longe de alcançar um entendimento adequado do que seja projeção, mas em grosso modo projeção é o fenômeno de projetar no outro ou de outros características, principalmente características da nossa sombra, características negativas ou não, mas vamos falar aqui das negativas, nas pessoas com quem nos relacionamos. E aí, se a gente for desenvolver esse conteúdo, a gente vai, é trabalho de psicoterapia intensa, mas a gente vai perceber que casais tendem a estar juntos por projeções, quer seja pelo lado positivo, quer seja pelo lado negativo. Vou aqui exemplificar, por exemplo, é muito comum uma pessoa estar apaixonada pelo outro, porque aquela pessoa, ela projeta naquela pessoa qualidades, posso falar de qualidades, mas vou falar de aspectos de sua personalidade reprimida, em que ela não tem condições de assumir, ainda não acordou para assumi-los, e aquela pessoa exala aquelas qualidades. Então aquela pessoa se torna uma pessoa interessante, totalmente, mortalmente atraente, de forma que essa é uma projeção clássica, né? Por outro lado, as projeções negativas, também não vou aqui dar nomes negativos ou positivos, mas só para a gente perceber, é muito comum termos relacionamentos em que projetamos em amigos ou colegas
aspectos sombrios de nossa personalidade e odiamos aqueles amigos ou aqueles colegas, porque eles refletem exatamente o que somos e a gente projeta. Eles são o que nós somos, eles vivenciam o que nós somos e nós temos aquilo reprimido e nós projetamos. Então, a dica, se é muito atraente, se repele demais, vamos analisar. Autoconhecimento, vamos perceber, vamos olhar para dentro, alguma coisa tem aí. Então, é claro que eu coloquei essa frase porque para as questões que são muito exageradas, e essas questões nos provocam muita inquietação. Conhecer sua própria escuridão é o melhor método de lidar com a escuridão dos outros. Ou seja, quando entramos nesse trabalho de autoconhecimento e de autoanálise, profunda análise, eu gosto de falar que a gente falar em autoanálise, em autoconhecimento, eu gosto de falar que a gente apenas acessa camadas, né? Existem camadas de autoconhecimento e nós, por razões intrínsecas ou não, genéticas ou não, ambientais ou não, temos dificuldade de como uma cebola, né? A gente apresenta camadas de autoconhecimento à medida que a gente consegue tirar o véu, numa outra apresenta-se com maior força e assim por diante, e a gente vai penetrando no que realmente somos. E é um trabalho muito árduo, muito difícil. Então, esse é o trabalho de conhecimento da sombra, analisar aqueles aspectos que se processam no inconsciente, que a gente tenta jogar para o inconsciente e que a gente dorme, acorda todo dia, e os trabalhos de autoanálise são muito escassos na sociedade ocidental. Não temos hábito de práticas de autoconcentração, de foco, só vamos procurar ajuda quando a coisa já desandou. Então, a ideia de conhecer a sua própria escuridão, que é um processo de autoconhecimento, é o melhor método de lidar com a escuridão dos outros, ou seja, é liberdade, né? Conseguir se relacionar bem, conseguir ter um mínimo de lucidez nos relacionamentos interpessoais. Eu trouxe uma visão da física quântica que atualmente é muito discutido, é muito falado, justamente para se opor aos modelos, aos paradigmas que temos vigente hoje em dia. E a gente, quando fala de paradigma, acha que é uma linguagem. Não é. Hoje nós somos condicionados a pensar como todo mundo pensa, porque alguém lá na frente estudou uma coisa muito legal e apresentou aquilo, era novidade, e aquilo foi aceito como a verdade absoluta. Só que verdades aparecem, e quem não se informa fica limitado. Essa é outra verdade. Então, um paradigma que faz oposição forte é o paradigma newtoniano-cartesiano, é o da física quântica. A física quântica apresenta a seguinte, assim, em modo grosso novamente definindo, podemos falar o seguinte: todas as nossas interpretações são baseadas unicamente num mapa interno da realidade que temos, e não na verdade real. Todo mapa é resultado da experiência coletiva, de experiências coletivas da nossa vida pessoal. Um objeto não existe independentemente do seu observador. Então, como você pode ver, a sua observação, a sua atenção para alguma coisa e sua intenção literalmente cria essa coisa. Ou seja, quando passou-se a estudar a física estuda a massa desde o século XX, as questões relacionadas com a massa, o paradigma vigente era adequado, né? Dividir para melhor perceber. Chegou até certo ponto que não dava para dividir mais a massa. A gente falava das partículas minúsculas que se dividem, o átomo, o subátomo, enfim. Chegou até um ponto em que a divisão tornava difícil aquela compreensão da ciência se fôssemos continuar nessa subdivisão. Então percebeu-se que tudo apresentava-se como energia, e essa energia era alterada conforme a consciência que observa essa energia. Isso é muito interessante, de modo que aquilo que vemos, aquilo que observamos,
tem uma interpretação única, porque cada observador é diferente. Isso não é fantasia mais nos dias atuais, isso é uma realidade. E a tendência é que isso para frente seja assim. Se isso é uma realidade, e por que eu estou apresentando essa situação agora? Isso nos remete a uma análise ainda mais profunda do que diz respeito ao autoconhecimento. Se tudo que está lá fora só é visto do jeito que é, só está do jeito que é, trevoso ou belo, porque aqui dentro é quem interpreta. Então isso nos deixa assim numa situação de maior responsabilidade ainda. Isso é real. Eu acho que nesses aspectos a sociedade oriental está na frente, muito na frente, porque eles têm essa condição de analisar, de auto-observar, e eles já vêm com isso há muito tempo, as filosofias, onde até nasceu o budismo, e na China também. Então, esse é um conceito, essa é uma força, é um paradigma que ganha cada vez mais força e que já consegue se atuar em que muitas linhas existem já terapias quânticas, existem já tratamentos, existe mais abordagem a lidar com essa compreensão de que o que está lá fora, a nossa relação, a nossa visão de mundo, reflete nada mais do que somos, do que está aqui dentro. Não é uma ideia mais romântica da realidade. É que a realidade nada mais é que a minha realidade, a minha verdade. E para falar rapidamente de uma outra área da psicologia que apresenta dentro desse conceito de autoconhecimento, ela trata dos estados alterados de consciência, e eu vou falar muito rapidamente, porque como a gente falou no início, consciência, e a gente está trabalhando no autoconhecimento, e autoconhecimento é uma coisa que vai para o eu, para dentro, para a mente, para a consciência, para a psique. E se a gente colocar mais lenha na fogueira e falar que geralmente só analisamos essas questões todas num estado de consciência, né? Um estado de vigília, e os outros? E as experiências místicas? E as experiências que são trabalhadas e hoje os resultados principalmente na psicologia transpessoal são inquestionáveis, chamados os transes, né, os estados meditativos em que a pessoa tem uma visão tão profunda de si, elabora um autoconhecimento tão forte, né, uma condição tão elaborada do seu eu, porque estão num estado alterado de consciência. E a definição de estado alterado de consciência é uma coisa muito forte, né? A gente opera ali a nossa consciência, existe, ela funciona em estado, podemos falar estado de vigília, né? Estado alfa, beta, ondas alfas, betas do nosso cérebro, quando estamos dormindo, quando estamos em meditação, enfim. O autor, o Grof, que é um dos pais da psicologia transpessoal, criou e cunhou o termo holotrópico. Nos estados de consciência diário, nós nos identificamos apenas com uma pequena fração de quem realmente somos. Podemos transcender os limites estreitos do corpo egóico e encontrar um rico espectro de experiências que nos ajudam a obter nossa identidade total, né? Isso aqui já deixa-nos um bocado mais apreensivo, porque é muito novo e nós temos medo do que é novo. A resistência é muito grande. Enfim, para quem gosta, para quem está à vontade com o tema e quiser se aprofundar, ou para quem tem experiências místicas, transes, mediúnicos, é uma outra provocação. Como é a minha visão, como é o meu autoconhecimento, levando em consideração esse estado alterado de consciência, como ele enriquece a minha visão do eu como um todo, né? Agora sim, a questão da Débora. A gente estava falando do autoconhecimento, e nesse autoanálise profundo, temos sempre a tendência de, quando recusar a busca, recusar a entrega para o novo, para aprofundar num conhecimento mais rico de si, temos também a condição deplorável e o condicionamento de nos auto-enganar. É um fenômeno psicológico que consiste em certa falha de racionalidade de um sujeito dada certa motivação. Isso quer dizer que o sujeito, ao invés de priorizar suas normas racionais,
cede às suas inclinações na formação de uma crença. Caracterizamos o sujeito como irracionalmente motivado. O auto-engano redunda em nada mais que o estado mental resultante da ação de um medíocre, por exemplo, considera na aquisição e manutenção da crença falsa de que ele seja um bom profissional frente a evidências contrárias, o que é tomado possível pela maneira tendenciosa com que o profissional trata evidências acessível. Por exemplo, ele utiliza de uma visão seletiva, ignorar certos fatos, ignorar certos aspectos intuitivos ou não, e elabora uma crença muito forte, numa visão contrária de que ele é um bom profissional, embora todas as evidências estejam contra, ou um amigo, ou uma ordem, ou um grupo do meio profissional que o alertam, falam, olha, você está utilizando de técnicas inadequadas, ou os clientes que reclamam, né, de um trabalho medíocre, e ele utiliza de uma crença maior, né, contrária, e assim processa no que chamamos de viés cognitivo, para dar elementos, para dar uma motivação a esse auto-engano. De modo que, geralmente, podemos dizer que trata-se de uma condição inconsciente, por muitas vezes trata de uma condição inconsciente. E a Débora falava da questão do relacionamento. Por exemplo, um cônjuge, uma mulher, um homem, que tem as evidências de que sua mulher está atraída. E ele tem a motivação forte de que ele precisa estar com ela é a mulher da vida dele, por algumas razões, por algumas outras questões emocionais, ou algumas questões do passado, ou questões projetivas, ou milhares de questões nesse aspecto. Ele pode, ainda que utilize um comportamento complacente com a traição dela, por exemplo, ele pode analisar vestígios, pode ver cartas, pode ter acesso aos e-mails e ignorar essa informação. Mas pode também, uma outra coisa que é mais interessante, pode também se comportar de forma a validar esse viés. Por exemplo, ele pode ser irônico quando a mulher faz algum comentário, olha, vou para fazer as unhas. Ele pode ser irônico, sim, vai fazer as unhas. De novo, quer dizer, ele mesmo valida aquela condição, valida aquela cognição de que todas as evidências levam para a situação, mas ele trabalha por motivações fortíssimas, crenças estruturais e se auto-engana. Isso é comum e há vários níveis, e isso tem uma variação de níveis brutal. De modo que isso é muito comum, uma mãe que sabe que seu filho sabe, não é a palavra, e a gente pode julgar, e a gente utiliza de várias classificações de senso comum. Há situações comuns em que a mãe tem evidências claras de que o filho está a usar drogas, e ela, ainda que utilize de uma linguagem, de uma fala que corrobora essa situação, ela tem crenças estruturais de que teu filho não está a usar droga. E essa crença é suficiente para ela se auto-enganar. E ela se auto-engana. E digamos que ainda há uma dificuldade de acessar essa condição inconsciente, porque embora essa condição esteja inconsciente, no caso dessa mulher, ela atua com um comportamento complacente com essa realidade. Ela novamente pode usar de sarcasmo com o filho, e quando o filho diz que vai encontrar um amigo para um esporte, ela pode utilizar uma ideia que dê a entender de que ela sabe dessa situação. Mas o processo de crença é tão forte que ela age num estado, como podemos falar, num estado de alteração de consciência, de que essa questão, que até Jung podemos dizer que é um complexo, a sombra é um complexo que se manifesta, um engano, um auto-engano que protege dessa dor. É uma crença tão forte, é uma proteção do ego contra essa dor. Então é uma pessoa que precisa totalmente de ajuda, é uma pessoa que, e a nossa primeiro impulso é culpar, é condenar, é julgar,
é uma questão já muito estudada, e por isso elaborou-se esse conceito, porque isso é arroz de festa na sociedade. A gente continua a ver, e a gente às vezes encontra casais nessa situação. Não quero dizer que necessariamente todos os casos sejam isso, ou eles podem estar operando em um nível qualquer consciente dessa realidade, mas o sujeito pode estar sendo passível de um viés cognitivo, um forte auto-engano, motivado por crenças estruturais muito grandes, e que eles podem ter trazido desde a infância. Como, por exemplo, você pode estar... uma relação simples. Eu estou vendo que a condição está ruim, que eu não devo permanecer naquela condição, e que tudo não dá certo. Mas aí, eu, por exemplo, posso estar resgatando a minha consciência religiosa. Tipo, falar assim, eu estou querendo salvar a pessoa, estou querendo ajudar a pessoa a se desenvolver, e essa minha crença estrutural da parte religiosa que talvez eu tenha, eu me agarro a ela para apagar e anular todas as outras questões para mim permanecer naquela condição. Seria uma coisa mais ou menos assim? Como eu falei, há níveis, né? Por exemplo, podemos também colocar aí a questão de um conflito egóico muito grande, né? Em que há uma resistência de confrontar egoicamente, né? De individuação, de bancar, de ir para frente nesse aspecto. Fala assim, quais são as minhas vantagens, quais são as contrapropostas nessa situação? Está realmente valendo a pena enfrentar a situação? Então pode ser uma questão egóica, mas se um trabalho de autoconhecimento profundo, de buscar as razões mais profundas, não te der... Porque, por exemplo, nessa situação você me dá uma resposta. Você me dá uma resposta. E se? Você cogita, você tem duas forças, você tem uma balança. A sua crença não é tão forte para você estar convicto que não. Porque na outro caso a pessoa age como num estado alterado de consciência. Ela quando brinca, por exemplo, ela quando fala com o filho, ou fala com o marido quando fala com a mulher, ok, você vai lá, você vai fazer as unhas. Ele não está processando de forma consciente e que essa mulher te trai. Porque isso é tão nocivo para a estrutura egóica dele, que o ego desenvolveu essa defesa, essa proteção de auto-engano. Embora ele vá ter esse comportamento, ele não tem esse conflito. Entende? É um conflito que está altamente nos porões do inconsciente. Mas só que ele age. Por quê? Cognitivamente, ele tem todas as evidências contrárias. E a inteligência dele não deixa permitir que ele duvide disso, embora os fatores de crença são tão fortes, tão muito mais fortes, o ego protege o equilíbrio psíquico, e aquilo vai para o inconsciente. Então a gente vê, por isso que chamam de viés cognitivo, mas ele até age, fala, mas ele não há um conflito instalado no consciente. Porque nessa questão, você vai sentar, vai ter um dia que vai acordar convicto, caramba, isso não dá mais para mim. Eu já entrei já analisei as variáveis, as condições, e realmente estou certo de que isso não dá. E no outro dia talvez não, mas espera aí, pode ser o ego a falar, e no outro dia pode ser outras questões mais ligadas com o processo do teu self, de autorrealização, de valores, de morais. Fala, não, eu tenho que ser corajoso e bancar essa situação. Independente do que vier pela frente, eu vou bancar essa situação. Eu me garanto. Eu vou doer o que doer. Os meus valores morais, religiosos, etc., já me dão essa direção. Então isso por si só é suficiente. Há esse conflito, né, que só vai atenuar quando você tomar uma parte ou trabalhar numa direção, porque se está em uma e esse conflito ainda permanece em conflito, vamos eliminar as variáveis, vamos tentar ao máximo peneirar para ver o que vai ficar. Na outra questão não, é uma condição mesmo, podemos dizer, patológica de autoconhecimento. É uma questão de não há uma força, não há uma entrega para lutar contra aquela situação. Por mais que a pessoa trabalhe, né, processe cognitivamente, percebe o que eu quero dizer? Ela processa racionalmente. Minha mulher está me traindo. Processa nas evidências, mas é uma proteção tão grande por causa de
o ego protege tão grande a estrutura daquela psique por causa dessa dor, e isso está ligado com crenças muito fortes. Sabe lá o que essa pessoa já vivenciou a nível de traição, ouviu ou percebeu, ou o que significa uma traição. Então, esse viés cognitivo não permite que ela acorde hoje e elabore claramente essa situação e tome uma atitude, menos que ela entre num processo de psicoterapia muito profundo, para trabalhar as crenças que bloqueiam essa questão. Na verdade, as crenças bloqueiam e são propulsores de qualquer questão no que diz respeito à psique. Já estamos terminando, então, por fim, por que liberdade, né? O autoconhecimento no que diz respeito a essa conexão consciente com o nosso eu e com o mundo externo. Não somos os papéis sociais que exercemos, nem a percepção das pessoas ao nosso respeito. Sintomatologia associada à compreensão das nossas emoções. Primeira parte, essa conexão consciente com o eu e com o mundo externo, fica bem claro que em todos os níveis nós nos formamos porque observamos o que está lá fora, não podemos duvidar e nem desmerecer a força do meio em nossa construção psíquica e no nosso desenvolvimento, e as forças, as relações interpessoais, mas o que está em causa, o que é mais emergente, né? Quando a gente fala de um autoconhecimento em caminho de uma liberdade, é reconhecer todos esses fatores, todas essas variáveis, o que elas contribuem para o que eu realmente sou, né? O que tem no mundo externo, como é minha colocação no mundo, como eu me movimento internamente, como é o meu caminho, como é a minha busca. Não são os papéis sociais que exercemos, nem a percepção das pessoas ao nosso respeito. Não somos mesmo. Não somos aquele profissional que um dia compramos ali aquele modelo e vamos levar a quem leva para o resto da vida, a quem um belo dia com muita coragem acode. Eu não vou ser mais isso. Não tá batendo. E tem coragem, e vai e entra, né, depois de uma reflexão. As crises dos 40, agora já não sei se a crise dos 40 era muito comum, porque o nosso cérebro adquiria uma maturidade as ciências neurociências hoje em dia dá essa resposta. A partir dessa idade o nosso cérebro adquiria uma maturidade tão grande, de forma que essa maturidade nos permitia afrouxar certos laços sociais, certas imposições sociais que havia sempre tendencialmente nessa idade, nesses meados, uma ruptura com aquilo que a sociedade obrigou ou te apresentou de modelo, ou que você comprou, né? Então é uma briga muito grande. O autoconhecimento é um caminho muito profundo, que lhe permite acessar de forma tão clara quem você é, que é uma liberdade que até te incomoda. Porque diante desse, quanto mais você avança num caminho de autoconhecimento, mais você se torna livre. Mas você percebe que como que nós teremos... Olha, eu vou falar até mais claramente. Grande parte de relacionamentos terminariam só por um trabalho de autoconhecimento profundo. Famílias, e não estou querendo relacionar um cônjuge, mas filhos, por um lado, tios, por causa de um trabalho de autoconhecimento profundo. Tantas questões sociais, religiosas, culturais, nos determinam quem somos, que sobra muito pouco de nós. Sobra muito pouco. Por que eu não escolho agir nos moldes de uma sociedade japonesa, por exemplo? É uma escolha. Se eu quiser um dia acordar e falar, olha, eu vou me comportar assim, passo lá um ano, venho e me comporto assim. É a minha liberdade. Muitos cairão ao teu lado. Mas pensemos mais profundamente. Quem determinou
quem determina o que somos e para onde andamos e o que pensamos e nossa identidade e nossa expressão de que realmente gostamos, os ideais que nós trazemos e que nós desenvolvemos estão ligados com o quê? Né? Quando uma pessoa se põe a estudar música e é de uma família tradicional de medicina, é uma cultura muito grande. Também há de perceber que aquela tendência é uma luz que pisca muito forte dentro daquele ser e que ele preferiu seguir essa luz própria do que se apagar nos caminhos que não são dele, que não lhe pertencem, que não tem nenhuma ressonância. Então, isso para falar de outra questão, quantos problemas a gente evitaria, né? Como teríamos a classe de contornar tantas adversidades se a gente soubesse minimamente, se a gente fosse fazer um curso e tirássemos, aqui é 20, a média, né? Tirássemos 10, seríamos doutores de autoconhecimento, porque quantas voltas daríamos em situações difíceis, quanta energia desperdiçada no emaranhado de pessoas que não se conhecem e que se envolvem, e que se relacionam, e que se projetam, e que se frustram, e que tentam outra abordagem, e que se fecham e que preferem não se conhecer. Pensemos nisso. Era um pouco a mensagem, um pouco a ideia que eu queria trazer. Claro que o tema é muito vasto e não dá pra gente falar nem frações do que eu esperava, mas se tiver alguma questão ou alguma observação a colocar, podemos debater, tá bom? É isso. Eu, na verdade, fiquei na dúvida quanto se a gente, quanto mais a gente conhecer a si mesmo, mais, às vezes, levando a questão do Cristo quanto à crença religiosa, já que estamos aqui, a gente tira essa confusão de que a gente está passando isso por causa de a crença de que a gente tem que evoluir, então vamos esperar e passar por toda essa turbulência. Mas até que ponto, se a gente se autoconhecer bem, a gente vai ver que não é exatamente assim. A gente tem que colocar um basta, por mais que você tenha uma crença de que você deveria passar por aquela... Tá. É que você está falando especificamente de um aspecto religioso. Isso, né? E o autoconhecimento no aspecto psicológico mesmo. Pois é, lembro, por isso eu fiz aqui a questão de colocar a questão, e se eu for para o Japão? E se eu for me tornar um budista? As suas inquietações agora vão ficar muito mais fortes se você for passar um tempo no monastério, porque você vai confrontar com uma outra ideologia religiosa. E se? Então aquilo é uma verdade dentre as várias verdades, é um aspecto de um autoconhecimento. Embora eles lá tenham esse trabalho de autoconhecimento muito mais elaborado que os ocidentais. Pronto, isso é a minha opinião e a opinião de quem... Então, levando em consideração essa questão religiosa, é bom que você tenha dito, aí você vai se questionar qual é o teu papel, até que ponto você consegue penetrar nesse conhecimento religioso, seja ele qual for, identificar-se com aquilo e tirar e descobrir-se e emancipar-se de amarras, de correntes da sociedade, de outras questões culturais, e, enfim. Isto é uma inquietação, isto é um autoconhecimento naquele aspecto. Só que o autoconhecimento tem vertentes, por isso eu trouxe aqui questão de física quântica para poder elucidar. Se fosse falar de uma visão holística ou mística, de reencarnacionista, então aí acabou, aí a gente vai falar de autoconhecimento. E lembra que eu falei da cebola? Um nível de autoconhecimento. Estamos falando de um nível de autoconhecimento, para todos os efeitos, muito pobremente, psicológico, né? O nível de autoconhecimento do aqui e agora, do eu aqui nesse momento, nessa sociedade, nesses relacionamentos, como
como eu vou me descobrindo e como eu vou... essa imagem, ela é muito auspiciosa dessa senhora, que como eu vou me descobrindo e vou me limpando, me purificando de tanta coisa que não me representa, que não me identifica, até certo ponto, porque amanhã você pode acordar e incrementar outras informações, essa que você tem, e isso é uma liberdade, só que é uma liberdade para onde? É assustador. A gente tem a tendência de nascer e apresentam-nos um molde. Olha, você é brasileira, mas você é brasileiro, não, mas você é mas vou pegar, eu sou pradense, mas você é pradense e também é baiano. Uma série de comportamentos, é baiano e também é brasileiro, né? É brasileiro, ainda vive no Ocidente. Então, uma série de informações que são impregnadas a mim, que eu comprei, que eu absorvi. E o autoconhecimento, a certo nível, lhe coloca numa situação de enxergar quem realmente é, até de confrontar esses valores culturais. E também até de confrontar valores religiosos. Valores ou filosofias ou ideias religiosas, concepções religiosas, né? Então, é um nível de conhecimento. Por isso eu coloquei essa questão. Se você for estudar uma outra religião ocidental, você também vai entrar aqui num choque de ideias, e que desse choque de ideias vai emergir uma outra pessoa com um outro nível de conhecimento. Mas quando estamos falando de fatores psicológicos, estamos falando de autoconhecimento de forma prática, de forma processual, de forma pragmática, né? Principalmente nas nossas interações, nossas relações interpessoais. Agora, o nível de autoconhecimento universal, e podemos classificar assim, o nível de autoconhecimento universal que abrange fatores religiosos, filosóficos, vai te tornar uma pessoa altamente livre, né? Você tem condição de andar num país do Ocidente e estar perfeitamente à vontade, ou na China, ou no Irã, com a cultura de lá, sem crítica. Que legal, interessante. Não tem. Desculpa eu falar, eu não tenho, porque é choque. Eu não tenho essa liberdade. Eu não sou livre para circular ainda. Então, se eu não sou livre, eu não tenho esse autoconhecimento desenvolvido a esse nível, eu não tenho essa liberdade, né? Por isso que a gente coloca aqui liberdade. A nível psicológico, se eu não me conheço minimamente, eu sou movido por forças maiores, outras que não eu. Eu estou numa maré aqui, por onde levar. As minhas emoções são manifestadas. Geralmente, quando as emoções se manifestam, é interessante que elas estão sempre na contramão do que nós achamos o que é certo, do ideal. Quando a gente está bulido emocionalmente, podemos perceber que ela vai de encontro àquilo que uma coisa nos tocou emocionalmente, uma raiva, uma inveja ou qualquer coisa, e aquilo está sempre de encontro com o que nos achamos ideal. Isso é o que? Falta de conhecimento. Quando a gente se conhece, ok, estou com ciúme. É claro, estou com ciúme por isso, por aquilo, que bacana. E estou ali, fervendo, mas olha como eu me conheço, estou com ciúme nesse aspecto. Não, geralmente a gente não processa assim. Primeiro a gente tem manias e faz coisas e não sei o que e tal, e quando vê já instalou-se a confusão. E depois que instala a confusão, que a gente vai para, não, realmente, né, se a gente sentar e se tiver do lado um parceiro ou alguém que seja, olha, acho que você estava com ciúme, e a gente tiver essa liberdade de, poxa, realmente eu estava, era fácil, né? Mas a gente vai fazendo esses jogos, a gente se perde, é gostoso perder lá dentro, porque todo mundo faz assim, então a gente modelou, todo mundo faz assim, é assim que tem que fazer. Então, isso não é liberdade.